conseguiu desenvolver um trabalho muito bom que já tinha feito sucesso com o tempo em tempo de costuras, né? Que virou uma série, inclusive. Uma série, inclusive, não foi lá muito bem feita, não. A série, o livro é muito melhor que a série, mas pelo menos deu assim um aspecto visual, né? De uma pessoa que realmente se tornou uma figura interessante. Primeiro, porque era uma mulher comum. Quer dizer, hoje em dia, a gente está acostumado a ligar a televisão, ver esses filmes, essas séries exibindo essas mulheres que batem em 300 homens, que saltam de paraquedas, que são heroínas produzidas como super-heróis. Mas, na verdade, o verdadeiro herói, aquele herói que cativa, é aquela pessoa que consegue mostrar que o que ele faz, qualquer um pode fazer. E eu acho que a Maria Duenas acertou direto com a Cira como personagem de uma mulher comum que tem uma profissão, que não estudou numa grande universidade, não se tornou uma mulher culta, não tem nenhum brilhantismo a não ser uma paixão tremenda pela vida, em primeiro lugar. E segundo, por querer alcançar as coisas, os pequenos objetivos que ela construiu. Então, quando Cira é lançada no mercado, a gente correu para conhecer, para ler e para ver a continuidade daquele processo, esse segundo livro se encaixou feito uma luva. Por quê? Porque reproduz exatamente a história da mesma mulher, ela não se modifica, ela apenas aprende muito, valoriza tudo que aprendeu, né? E dá uma série de exemplos de comportamento, de atitudes que correspondem exatamente a como uma pessoa simples, bem intencionada e buscando sempre estar do lado em que ela se adaptou melhor e entendeu como certo, né, para resolver suas questões e das pessoas que estavam em volta. Então, acho que o romance passa por aí. Agora, as questões históricas são fundamentais. Peraí, Mauro, Por só um quê? instantinho, Mauro, só um instantinho. Diga. Carla, Carla, Oi, você tá conseguindo. Tem que desligar. tô. Você entrou no computador e telefone ao mesmo tempo? Sim, Tem, tô tem ouvindo que, eu tô te ouvindo. é, tem que desligar algum, porque está dando microfonia. Tá, vou desligar o O computador que tá computador. ruim. Tá ótimo. Bom, Pronto, acabou? Tá ótimo, tá bom. Pode ir, Mauro. joia. Então, dando continuidade, nós temos aí uns aspectos históricos muito importantes que ela lida e ela traz à tona e sem valorizar muito especificamente questão política, questão social, como hoje em dia, por exemplo, está muito em voga, né? Você ditar a história e os acontecimentos em função de coisas do tipo questão racial, questão de inclusão, questão de sustentabilidade, questão de meio ambiente, salvar planeta. Então, um filme que não tiver um componente desses é escrachado na mídia, ou melhor, na antimídia, né, na internet. Um filme que não trate de uma questão ligada à inclusão ou a refugiados ou coisas desse tipo é visto como um filme reacionário, atrasado, que não toca nas questões sociais. E isso não é verdade. Eu acho que esse livro, por exemplo, mostra a simplicidade dessas coisas. Ela, por exemplo, trata da história da política, de ser mulher, de estar envolvida na questão do mundo, e os seus personagens são personagens reais, como, por exemplo, uma atriz que virou esposa de um presidente da República e se tornou a pessoa mais importante da Argentina depois de Maradona, que foi Evita. Né? Até a Maradona, a Evita era santa da Argentina. O Maradona conseguiu roubar isso aí com a sua morte escandalosa. A questão da Bárbara Hilton. A Bárbara Hilton era uma celebridade, uma pessoa que herdou uma herança fabulosa, casou e foi infeliz em todos os casamentos, teve uma vida de muita infelicidade, muita depressão, muita droga e muita bebida, muita festa, mas
chegou no momento certo, na hora certa, para se enquadrar ao romance, que foi a compra daquela mansão no Tanger, né, que ela disputa com o Franco e oferece 2 vezes mais o valor da mansão para adquirir a mansão. E a Maria Duenas consegue colocar a Cira dentro da mansão com a sua profissão. Então, viajando aí por esse aspecto, eu resumi mais ou menos em 5 momentos importantes que a gente pode traçar como é que essa personagem consegue envolver a história e trazer para a gente uma realidade palpável de como é que o mundo se construiu. O primeiro momento é o casamento, né? O casamento no Gibraltar. Por que o Gibraltar é tão significativo? O casamento já é um negócio fantástico porque ela vem de uma história passada, de um envolvimento péssimo, e justamente a pessoa mais complicada do mundo, que é um espião inglês, vai se tornar o seu grande namorado e ela vem a casar na abertura do livro da Cira. E ela casa em Gibraltar. O que é Gibraltar, representando ali a posição do mundo diante da história? Gibraltar foi o casamento da Cira, mas foi exatamente um ponto de discordância e desavença, e continua até hoje, entre a Inglaterra e a Espanha. Gibraltar foi praticamente tomado da Espanha pelos ingleses. Primeiro, porque os espanhóis não tinham a menor condição de tomar conta daquilo ali. E segundo, porque os ingleses, como potência naval, tinham total interesse em controlar todo o comércio e toda a atividade dentro do mar Mediterrâneo. O que é o Gibraltar? O Gibraltar é o estreito que separa o Oceano Atlântico do mar Mediterrâneo. E, por sua vez, do ponto de vista da terra, do continente, separa o continente europeu do continente africano. Então, são 13 quilômetros, quer dizer, a distância da ponte Rio-Niterói, de um lado a outro, entre a Espanha e o Marrocos, e um apêndice, um pequeno apêndice pedregoso, consegue ter um farol que controla a passagem dos navios. Numa região extremamente perigosa, porque ali você vive entre 300 a 1 quilômetro de profundidade, né? Uma região onde o mar não é para peixe, como se diz na gíria, e a navegação intensa, que faz com que todos os países europeus que vivem no litoral do Mediterrâneo se alimente, né? Passe pelo Gibraltar. Então, quem controla o Gibraltar controla a vida da Europa. E os ingleses, no afã de se tornarem donos do mundo, controlaram essa região estratégica. E ela vem casar ali. Separa exatamente os ambientes fundamentais do romance. A Espanha ao norte e o Marrocos ao sul. O romântico Marrocos, né, de Ceuta, Tanger, Tetuán, e a Espanha, a exótica Espanha, um dos países mais controvertidos da história, se tornou uma potência naval no século XVI, depois foi perdendo território na política internacional porque o seu ouro foi se esgotando e ela não se modernizou politicamente, veio a ser o país mais pobre da Europa nos anos 30, pouco antes da ditadura do Franco, e durante boa parte da ditadura do generalíssimo Franco, e hoje é um símbolo, né, da entrada da Europa do que a gente encontra de mais significativo em termos de cultura, arte, turismo e história. Né? Hoje, por exemplo, a primeira imagem que eu tive quando eu tive a oportunidade de visitar parte da Europa, meu portão de entrada foi a Espanha. E que a primeira coisa que eu notei, que era justamente a maior crítica à vida espanhola até os anos 70, é que a Espanha era um país sujo. A Espanha era um país pobre. E os holandeses, por exemplo, diziam que depois que você passa de Portugal à Espanha, você entra na Europa. Então, com essa marca, né, produzida pelos seus vizinhos, eu achava que eu ia encontrar uma Espanha um pouco melhor, né, devido à situação histórica daquele momento, e eu fiquei surpreso, encontrei uma Espanha belíssima. Foi uma decepção quando eu entrei na França. Quando eu entrei na França, quando eu amanheci ali
perto de Lyon, né? Eu olhei para a rua e eu vi a vala. O que eu não vi na Espanha, não vi uma vala, uma sujeira, não vi uma região que você pudesse dizer, poxa, que lugar mal cuidado, as pessoas aqui não cuidam do que é seu. Não, eu vi estradas bem pavimentadas, todas as cidades limpas, nenhum esgoto. Madrid, própria Madrid, muito bem organizada, em cada descida de nível você tinha uma obra de arte, não tinha um viaduto ou um túnel que não tivesse uma obra de arte. Isso aí me deu uma encantada, né? E me lembrou exatamente daquela Espanha dos anos 20, por exemplo, onde praticamente todo o movimento do modernismo europeu passou por ela e veio chegar na América. Então, esse primeiro momento aí é um momento de conhecer os territórios, a Espanha, Ceuta, a Inglaterra, e situar naquele momento da história. Que momento é esse? Momento em que acaba a Segunda Guerra Mundial. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, nossa heroína, ela casa com um espião, e todo espião, principalmente depois do momento de guerra mundial, vai ter um ofício importante no momento agora de reconstrução da Europa e do próprio país dele, no momento em que o país da sua esposa, né, da sua amada naquele momento, vira uma ditadura fascista e que o mundo é ameaçado pelos comunistas, esse espião inglês tem muito trabalho. E para onde vão deslocar esse herói paralelo aí da história, né? Para onde vão deslocar para o seu serviço importante? Vão deslocar exatamente para o futuro Estado de Israel. Então, vão jogar o Mark exatamente dentro da maior convulsão que aconteceu no pós-guerra por causa da indefinição provocada pelos próprios ingleses com relação às sociedades do chamado Oriente Médio. Então, ali onde nasce Israel, era conhecido historicamente como a Palestina, e aquela região que formava o Estado de Israel estava sob litígio depois da Primeira Grande Guerra. Depois da Primeira Grande Guerra, o antigo Império Otomano, que se desmembrava, né, se dissolvia pela ascensão de Inglaterra e França, né, vitoriosos na Primeira Guerra Mundial, e áreas pretensas, né, a serem áreas estratégicas coloniais desses países, principalmente pelo petróleo e pela área estratégica de passagem das embarcações no recém-construído Canal de Suez, um canal construído no Egito que vai ligar o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho e vai passar por Israel, vai passar ali pela região do sul do Egito, da Arábia, né? E se comunicar com o Oriente. Então, a gente vai ter ali uma área estratégica que a Inglaterra não vai abrir mão. E o que a Inglaterra vai fazer? Vai trair aqueles povos. Como assim trair aqueles povos? A Inglaterra ela prometeu aos líderes nacionalistas egípcios, o rei da Jordânia, os líderes da Síria e as pessoas que se dirigiam ao futuro Estado de Israel, tanto palestinos como judeus, na ideia de formarem ali seus estados. No caso dos judeus, houve uma promessa pela Declaração de Balfour que os ingleses criariam um lar judeu para os judeus. Então, houve uma correria muito grande no final do século XIX e depois da Primeira Guerra Mundial, de pessoas que migravam de uma Europa falida, de uma Europa abalada pela guerra, para tentar, através da construção do seu lar, criar, né, a sua relação nacional, né, a sua identidade histórica na região. E o que acontece quando a Liga das Nações, criada logo após a Primeira Guerra Mundial, decide entregar, sob forma de mandato, a ingleses e franceses o norte da África. Então, ingleses e franceses dividiriam regiões como Síria, Palestina e Egito. E aqueles líderes que ajudaram os ingleses
a expulsar os turcos da região, se sentiram traídos. E começa ali todo um rancor nacionalista que vai começar a minar esse mandato britânico na Palestina. E quando isso aí se torna efervescente? Quando da Segunda Grande Guerra. Quando da Segunda Grande Guerra, nós vamos ter exatamente a chegada dos ingleses para recuperar o seu mandato depois de alguns fatos que não vão dar, de forma alguma, qualquer justificativa para que os ingleses não cumprissem suas velhas promessas de dar um lar judaico aos judeus e uma nação árabe àqueles povos que lutavam entre si para encontrar um lugar ao sol. Então, os ingleses acuados, voltando à carga, à ideia de que queriam se tornar novamente um grande império colonial, eles vão tentar, politicamente, se manter na região e tentar administrar os conflitos desses grupos que chegaram na Palestina com o objetivo de criar suas nações. Não vai dar certo. Não vai dar certo porque os ingleses, na sua visão colonizadora, vão encontrar um terreno fértil para agressão militar. Por quê? Porque as formas parlamentares e todo o discurso que foi prometido durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais não foram cumpridos. Então, a paciência daqueles povos vai se esgotar. Se organizam brigadas judaicas e brigadas árabes que começam a lutar contra os ingleses, cada um do seu lado, minando a governabilidade inglesa. É quando aí o Mark, né, se vê diante de uma situação cruel, porque ele leva a mulher para viver nessa região, é uma região de conflitos diários, culminando na explosão do famoso Hotel King David. Né? O Hotel Rei Davi é explodido por um grupo guerrilheiro judaico, ele desaba e se torna ali uma marca fundamental da resistência daqueles povos contra a agressão britânica. Pois bem, aí entra um detalhe interessante. Um dos maiores erros que se coloca em política, geralmente, é você usar de qualquer forma estratégica que você coloque todos os ovos no mesmo cesto. Isso se usa para negócio, se usa para política, se usa até para relação familiar. É importante dar uma dividida para você não perder todos os ovos. E os ingleses fizeram uma coisa que nenhum infante de política externa e dominação praticaria naquele momento. Ele colocou toda a sua organização burocrática de inteligência militar, de inteligência de informações e de estratégia política para administrar a região da Palestina naquele hotel. Então, os guerrilheiros judeus foram lá e explodiram o hotel e mataram praticamente toda a liderança britânica na Palestina. E isso exigiu uma posição do novo organismo internacional criado pelos países que venceram a Segunda Guerra Mundial, a ONU, para tomar uma decisão. Ora, vejam bem, os judeus estavam indo para Israel, não era para criar um lar judeu especificamente, era para recuperar a dignidade que o mundo desprezou, que o mundo jogou no lixo, quando o mundo ficou absolutamente em silêncio diante do Holocausto. Se a gente, de repente, olha um campo de concentração e consegue ver tantos aliados da desgraça promovida, do porteiro ao guarda até o comandante do campo de concentração, nós podemos expandir isso aí, historicamente, para uma situação que foi extremamente grave, o maior crime contra a humanidade conhecido, praticado na Europa, que foi o Holocausto. Quem foi, na verdade, ali o guarda daquele conjunto todo que matou 6 milhões de judeus e outros que estavam dentro daqueles campos? O guarda daquele grande campo de concentração foi Hitler. Ah, mas ele foi o executor? Sim,
O guarda também é o executor. O guarda que estava em cada campo era um executor de Hitler. E Hitler foi o executor de quem? De uma humanidade que não fez absolutamente nada até abrir os portões dos campos e encontrar as pessoas daquele jeito. Que, por coincidência, quem começou a fazer isso foram os russos, que, pelo leste europeu, tomaram conta dos campos e libertaram aqueles povos. Os americanos, soldados americanos, quando viram aquilo, e a gente encontra isso em documentos, filmes, registros, os soldados americanos não imaginavam que podia acontecer uma coisa daquela. Eles foram entender isso quando abriram os campos. Quer dizer, toda a Europa foi conivente com isso. Então, quando os judeus vão criar o Estado de Israel e se põem numa posição de dar tudo para construir esse Estado, eles não estão fazendo isso por uma necessidade nacionalista, por uma questão romântica ou por uma tentativa de voltar ao passado do Estado de Israel quando foi quebrado pelos romanos. Eles estão resgatando e, ao mesmo tempo, dando um tapa de luva de pelica na cara de toda a humanidade diante da omissão da humanidade a um massacre absoluto que aconteceu naqueles campos de concentração. Então, quando os ingleses impedem, recusam, proíbem a entrada de novos grupos de judeus na Palestina depois da Segunda Grande Guerra, e isso enfurece tremendamente os nacionalistas naquele momento, a explosão do hotel e de outras áreas e vamos dizer, a convicção de não temer qualquer tipo de poder exterior e conquistar o Estado, porque conquistar o Estado seria a mesma coisa de conquistar a preservação do povo dentro e fora de Israel. Então, a nação judaica, que já existia no mundo inteiro, agora tem um pedacinho de terra para dizer nós estamos no mundo inteiro lutando por esse pedacinho de terra e esse pedacinho de terra está lutando no mundo inteiro contra qualquer um que ameace a nação judaica. Então, isso foi um fortalecimento tremendo, tanto que a covardia nazista propagandeia até hoje, pelos seus elementos atuais, de que os judeus venceram a guerra. E a prova da vitória dos judeus na guerra foi exatamente a conquista do Estado de Israel. Foi, aliás, uma das poucas bobagens que os nazistas colocam como uma absoluta verdade. Realmente foi a grande vitória dos judeus, a conquista do Estado de Israel, que foi uma forma de evitar que um novo holocausto aconteça. E a Maria Duenas acerta na mosca quando coloca ali nossa coadjuvante no caso do mandato palestino, porque ela é apenas a esposa do outro que vai trabalhar a mando dos ingleses. E ali ela sofre um trauma. Para quem não leu o livro, eu não vou dedurar, que eu não vou fazer spoiler aqui, né? De jeito nenhum, não vou dedurar, mas ali ela sofre um trauma e vê sua vida mudar. Ela é chamada de novo a Londres, ela inclusive, tenta um papel de jornalista, ali conhece uma jornalista canadense, né? Uma pessoa maravilhosa que auxilia tremendamente ela nesse momento difícil, e um jornalista inglês, o Sutton. O Sutton se torna um companheiro da Cira, uma pessoa que vai percorrer a história da Cira até o final do livro. E eles vão aconselhar a Cira a tomar uma posição diante da desgraça acontecida ali na Palestina. E ela vai para a Inglaterra. Ela vai para a Inglaterra, conhece a sogra, e ali ela tem contato com a reconstrução da Inglaterra, a reconstrução da poderosa Inglaterra depois da Segunda Grande Guerra. Aí a gente dá uma respirada e entende aí a situação de uma espanhola sendo acolhida pela sogra, que era uma pequena nobre inglesa, quer dizer, uma pequena aristocrata. Na verdade, nem aristocrata era, de sangue. Ela era, na verdade, uma tremenda de uma posuda casada com um membro do parlamento, cujo filho era espião.
Mas a pompa e circunstância não podia ser negada. Ela era uma inglesa. E uma inglesa que, naquele momento, como todos os ingleses, dos mais ricos aos mais pobres, não tinham o que comer. E não tinham como produzir nada. A Inglaterra estava falida. Falida a tal ponto que, no final da guerra, aconteceu em toda a Europa, a barriga falou mais alto do que a situação política. Os partidos de esquerda, de uma forma geral, venceram as eleições europeias. Perderam na Itália, o Partido Comunista não conseguiu ganhar, perderam na França, o Partido Socialista não conseguiu ganhar a eleição, o De Gaulle conseguiu essa façanha, mas na Alemanha, o Partido Social Democrata vence as eleições, Portugal e Espanha não tinham eleição, porque eram estados fascistas, e na Inglaterra, o Partido Trabalhista conseguiu vencer o Winston Churchill. Eu acho que nem no Brasil isso aconteceria. Acho que no Brasil isso não aconteceria. Vocês vão dizer, mas que é isso? No Brasil não aconteceria. Quando é que um homem vitorioso na guerra, o maior herói da guerra, o cara que ia para a rádio e ficava falando ao povo na hora dos bombardeios, um cara que mostrava a cara a tapa, lutou na Primeira Guerra Mundial, foi primeiro-ministro várias vezes, sempre foi um político proeminente, vencedor de várias guerras, lutou pelo colonialismo inglês, era um herói, era visto pelo povo britânico como um homem enérgico, combatedor da violência, do terrorismo, né, que era uma característica dos anos 20. A gente tem uma série no Netflix chamada Blinders. Como é que é mesmo? Fugiu agora o nome. Blinders. É uma gangue inglesa, né? São ali os protagonistas da série, e o Churchill aparece nessa série, mostrando como é que ele conduzia a política inglesa naquela época. E o cara que faz o papel do Churchill é muito bom, porque ele mostra exatamente como aquela figura se tornou uma figura heróica e conduziu a Inglaterra à vitória, porque a grande arma da Alemanha era exatamente aquela que nós estamos vendo no protagonismo do romance. A informação, a espionagem. O serviço secreto inglês foi a principal arma contra os nazistas. O exército inglês, marinha inglesa, era secundário, apanharam para burro. Se não são os americanos, eles não iam conseguir vencer Hitler. O que a Inglaterra tinha contra Hitler e conseguiu realmente desequilibrar o jogo era o serviço secreto, em que nossa protagonista era uma espiã, e o marido. Quando ela vai para a Inglaterra e vê a Inglaterra naquela situação, ela tem aquele sentimento meio inglês, meio espanhol, meio marroquino, que foi onde ela viveu. Na Segunda Guerra, ela estava na Espanha. Antes da Segunda Guerra, ela estava no Marrocos. E agora ela estava na Inglaterra. Ela não queria viver com a sogra. Ela queria passar a mão no filho e ir para Marrocos. Mas aquela situação da guerra, aquela situação da miséria, fazia com que ela recordasse a sua atuação, a sua vida como mulher espiã, como mulher guerreira, como praticante, né, da costura, da alta costura, como arma da sua ação de espionagem. Então, tudo isso traz à tona a possibilidade dela se tornar, mais uma vez, útil. Então, diante daquela situação de miséria que passava a Inglaterra, que passava a Espanha, que passava a França, que passava os países europeus, no momento em que os americanos jogam sobre a Europa trilhões de dólares através do Plano Marshall para reconstruir a Europa e evitar que a Europa caísse na mão dos comunistas, levando em consideração que eles não sabiam muito bem naquela época, mas os comunistas estavam em situação muito pior. E o burro do Stalin, nesse ponto, ele foi muito burro, ele não aceitou dos americanos o Plano Marshall. Ele preferiu expandir a sua posição na Europa, dominar os países da chamada cortina de ferro, gastar o que não tinha para preservar e expandir o comunismo e ainda ajudar a China, o que aumentou sua crise e mais tarde determinou no fracasso do comunismo na União Soviética. Mas lá na Europa, a ideia era a reconstrução. E é aí que vai entrar de novo a nossa heroína.
Não tinha dinheiro na Europa. Os americanos colocaram dinheiro lá, mas a Europa precisava vender. A Espanha precisava vender e comprar. A Espanha precisava comprar trigo para fazer pão, estava com fome. E o governo espanhol era uma ditadura fascista incômoda para todos os europeus. Naquele momento, exatamente, a Inglaterra não queria saber de forma alguma da Espanha. E a Inglaterra, por sua vez, tinha lá dificuldade com seus adversários e aliados dos espanhóis. E quem aparece naquele momento namorando a Espanha e tentando ser útil à Espanha, um país que não passou pela situação de guerra, sofreu a guerra de forma paralela, mas como um país proeminente, como o Brasil era também, com grande capacidade de produção agrícola, grande capacidade de produção de alimento, se tornou a possibilidade de alguns países europeus comer, comprar carne, comprar trigo, né, para fazer pão, comprar o mínimo necessário. Quem era esse país? A Argentina. Aí entra a figura de Juan Perón, populista, simpático aos regimes autoritários, embora Perón tivesse um discurso mais considerado aqui na América esquerdista, mas não bem por aí. Perón era um populista clássico, como era aqui o nosso Getúlio Vargas. Acenava para a população, dava pão, dava trigo, dava dinheiro para poder se manter no poder, fazia aquele processo eleitoral de contato direto com o povo e casou com uma atriz que se torna mais popular como mulher do presidente do que como atriz. Foi mais ou menos o protótipo de tentativa aqui da Cláudia Raia com o Collor, né? Sempre acontece uma coisa aqui parecida. E a Evita teve uma diferença da Cláudia Raia, teve sucesso, né? Como política. Teve uma vida curta, mas a explosão Evita, o furacão Evita, era inevitável. E qual era o grande problema aí da Cira com relação a Evita, Juan Perón e a Espanha? Era que os ingleses tinham negócios com a Argentina. E o Perón não queria saber de ingleses e nem americanos. O Perón, na sua posição nacionalista, na sua posição latino-americana, anti-imperialista, via o fracasso da Inglaterra como potência colonial e via a ascensão dos Estados Unidos em direção à América como um problema para a Argentina. Então, ele tinha que buscar recursos na Europa para tentar costurar uma proximidade com os europeus para fortalecer a Argentina. A Argentina, naquele momento, mais rica, porque, inclusive, algumas citações colocam a Argentina como um país rico. Não, a Argentina era igual ao Brasil. Era um país que tinha o que vender, mas era mais rica que a Espanha. A Espanha era miserável. Estava mais rica que a Inglaterra naquele momento, mas eles estavam miseráveis. Mas a Inglaterra tinha lá sua capacidade de recuperação, tecnologia, tinha lá um povo trabalhador, tinha uma organização econômica estável. E no momento de guerra, de final de pós-guerra, qual era a pretensão inglesa? Tentar recuperar alguns negócios, principalmente no âmbito naval, com a Argentina. E para recuperar isso sem perder, não podia, de forma alguma, fazer com que a monarquia ajoelhasse diante da Evita, coisa que o Franco não podia evitar. Por quê? O Perón, com a sua capacidade de articulação, começa a discursar na ONU em favor da Espanha. Então, ele começa a proteger no organismo internacional, que agora é a coqueluche do mundo, os interesses da Espanha. E o Franco ficou numa calça justa. Precisa comer, e o seu principal aliado é um tremendo populista latino-americano e de um país que foi sua colônia. Era meio vergonhoso, né? Para, vamos dizer, né? A estufada de peito dos europeus. Ter lá uma ex-colônia como sua salvaguarda. A mesma coisa passava a Inglaterra diante dos Estados Unidos. Então, nós temos aí um quadro dessa América tão colocada de lado,
suja, mal educada, porca, agora rica e podendo atender os interesses dos falidos. Então, em agradecimento a essas posições de Perón, o Franco convida a Argentina para uma visita à Europa, à Espanha, e promete dar uma condecoração que é a Cruz de Isabel, a rainha, né, a principal condecoração diplomática e vamos dizer, a principal condecoração nobiliar, né, no caso dessas relações internacionais da Espanha, conceder essa honra a Evita. Aí a Evita aceita o convite e vai à Espanha. A Inglaterra, com isso, põe a mão na cabeça. Um negócio entre Espanha e Argentina pode minar seus interesses, mas a Inglaterra não tem o que fazer e ela não tem informação do que a Evita vai fazer lá. E qual é a pretensão da Evita na Europa? Até que ponto a Evita pode minar os interesses britânicos na Europa em relação ao jogo econômico da Europa com a Argentina. Então, o serviço secreto contrata de novo a Cira, e a Cira vai para a Espanha. Para quê? Para vigiar a Evita. Ela vai como? Como jornalista. Ela vai como jornalista e começa a se embrenhar lá no meio jornalístico, começa a caminhar, o livro vai correndo solto aí na sua história, e acontece um fato fictício, mas que é extremamente divertido. No outro dia eu li uma verdade sobre isso. Uns ladrões safados roubaram as joias da Evita, que a Evita ganhou de presente na Espanha, e roubaram essas joias e foram presos em Milão. E isso me lembrou do livro. Quem não leu o livro, corra lá, leia o livro e vai saber por quê. Então, a nossa Cira, ela vai se infiltrar para saber qual era o interesse da Evita na Inglaterra. E o que a Evita queria era que a rainha se ajoelhasse a ela. Ela queria ser recebida pela família real, condecorada como foi na Espanha e, obviamente, participar de um belíssimo jantar, né, com todos os holofotes sobre si, no Palácio de Buckingham. Bom, é claro que isso aí era mais ou menos como o Neymar pleitear casar com uma princesa britânica. Vai ser difícil. Mesmo com toda a dureza da família real e com as rebeldias, né, dos novos meninos, né, da família real, eu acho que o Neymar não conquistaria de bom grado uma posição dessa. E a Evita estava mais para Neymar do que para uma aristocrata europeia. Era vista como uma atriz oportunista, uma alpinista social que casou com um presidente para se tornar famosa. Se tornou uma grande heroína na Argentina e fez uma visita bastante espetacular na Europa. Foi à Itália, né? Conseguiu passar bem pelo governo italiano, mas não foi recebida no Palácio de Buckingham, né? Isso aí ela não teve. E graças à atuação da Cira, que conseguiu passar as informações para que o governo inglês pudesse tomar suas medidas. Então, nós temos aí os dois principais episódios que chegam ao momento mais clássico do livro no que diz respeito às relações internacionais. E depois desse momento, Cira volta ao Marrocos. Ela volta ao Marrocos, né? E quem lê o livro aí sabe mais ou menos que o interesse dela era viver em paz. Tá certo? Olha, vejam só, uma mulher que viveu o que ela viveu, passou pela Grande Guerra, teve lá um problema gravíssimo com o primeiro namorado, primeiro relacionamento. Depois vive como espiã, morrendo de medo de ser assassinada pelos nazistas, em pleno governo Franco durante a guerra. Depois vai para Israel e vive a rebelião judaica. Vive a guerra, não viveu a guerra entre palestinos e judeus, porque ela sai de lá antes. Mas é nesse ambiente que ela vivia.
Dali ela vai para a Inglaterra e vê uma Inglaterra morta de fome e recebe a incumbência de voltar a uma Espanha faminta para espionar uma líder política argentina. Estava na hora de pendurar a chuteira. Né? Estava na hora de pendurar a chuteira. E o engraçado é que a penetração dela no meio vamos dizer, do métier da Evita Peron foi exatamente através da costura. Foi através dos costureiros que faziam os moldes da Evita e seus maquiadores e tal, que ela conseguiu penetrar e chegar na intimidade da primeira-dama argentina. E, quando ela vai para o Marrocos, ela decide ter uma vida agora em paz. Né? Ela decide ter uma vida em paz, não quer mais saber de confusão, fala para a sogra que vai embora, né? Volta para a Inglaterra e entrega seus relatórios, entrega seu trabalho, e, quando ela está de saída, aparece um convite inesperado. Aí é que entra uma questão que eu acho sensacional. Eu acho sensacional. Se a gente perceber a sutileza da autora na criação de personagens, né? Principalmente quando ela cria personagens reais. Isso que eu achei surpreendente na Maria Denas. A Maria Denas consegue pegar o cara que existe na história e transforma em personagem do seu romance como se ela tivesse criado. Então, ela pega uma coisa que talvez seja muito significativo para a mídia social hoje. Como eu brinquei na questão do Neymar, eu brinquei por causa disso. Clicou na mídia, vai encontrar lá um escândalo do Neymar. Clicou na mídia, vai encontrar um escândalo de alguém que menosprezou uma pessoa por questão sexual. Clicou na mídia, você vai encontrar lá alguém que ganha milhões, né, nas mídias sociais, se envolvendo numa grosseria, numa loja qualquer. Isso aí toma conta da mídia, fala-se disso uma semana e por aí vai. Ela fez exatamente isso que acontece no século XXI, ela fez isso lá no Marrocos. Simplesmente ela pega a sua personagem e coloca a sua personagem numa posição completamente nova. Ela vai deixar de ser uma espiã para se tornar uma agente, quer dizer, uma semi-espiã, não mais do serviço público britânico, mas de uma empresa de seguros. Ela vai se tornar uma fiscal. Ela vai fiscalizar uma cliente que recebeu, pelos seus relacionamentos matrimoniais, que não foram poucos, foram 8 ou 9 mais ou menos, e esses relacionamentos foram todos com nobres, principalmente nobres falidos, porque o que aconteceu mais na Europa depois da Primeira Guerra Mundial foi uma produção, uma fabricação, uma verdadeira, vamos dizer, uma verdadeira enxurrada de nobres falidos. Caiu o Império Russo, então os nobres russos invadiram a Europa. Caiu o Império Alemão, os nobres alemães invadiram a Europa. O Império Francês já não existia mais, Napoleão nunca representou uma nobreza clara, mas a nobreza espanhola foi expulsa praticamente da Espanha quando Franco assumiu. Então, a gente vai ter aí uma revoada de nobres falidos, pobres, em busca de fortuna, e um monte de gente com fortuna, cabeça vazia, em busca de nobreza. Então, era fome com a vontade de comer. E aí entra a Maria Duenas com seu brilhantismo poético associado à capacidade de criar, né, como eu falei, criar protagonistas reais, transformar as pessoas reais em figuras fundamentais do seu livro, e ela cria a famosa Bárbara Hilton. Bárbara Hilton vai ser uma figuraça, uma socialite, figuraça americana, herdeira de uma fortuna fabulosa, em que ela conseguiu gastar e morrer com ela. Ela conseguiu morrer com a fortuna, não ficou pobre, ela só gastou.
Ela não produzia absolutamente nada. E o sonho dela, ela perseguiu esse sonho e várias vezes tentou concretizar, mas nunca conseguiu ser feliz com isso, que era o sonho de princesa. Ela queria ser princesa, usar joias da realeza, participar desse mundo e ser feliz. Ela conseguiu 8 casamentos, ela conseguiu as joias da realeza e ela conseguiu um fracasso monumental em termos de felicidade. Então, a Bárbara Hilton era um prato cheio na mão da Maria Duenas. E o que ela vai fazer? Ela vai justamente colocar a Cira como agente da companhia de seguros, que vai buscar a validação, a realidade concreta da situação da Bárbara Hilton no conjunto de joias que ela vai adquirir dos Romanov. Porque esses ricos americanos, esses ricos do mundo inteiro vão começar a comprar dos falidos, a preço de banana, as joias e as relíquias dos impérios que desmoronaram. E os Romanov são figuras fundamentais nesse período, que tinham acabado de ser dizimados pelo Estado Soviético. Os nobres russos vão se virar pela Europa para tentar comer às custas da venda dos seus títulos, dos casamentos e das suas relíquias, e Bárbara Hilton vai, com essa mania, essa grandeza aristocrática, comprar o Siri Rosny, que é um palácio antigo dos grandes governantes árabes do período em que Ceuta era a principal cidade de ligação entre o mundo árabe da África com o mundo árabe europeu, quando os árabes conquistaram a Península Ibérica, e esses monumentos, esses palácios, custavam o olho da cara. E o generalíssimo Franco, que era um cara vaidosíssimo, na verdade, o que era Franco? Franco era um mal ajambrado do monarca espanhol. O Franco era o Napoleão que deu certo na Espanha, que queria ser rei. Ele não podia ser rei porque ele não tinha sangue. Ele não podia ser Napoleão porque a guerra que ele venceu foi contra seu próprio povo, conseguindo construir um império de fome. Então, a figura do Franco para o mundo era uma figura execrável. E Bárbara Hilton era exatamente aquela figura completamente alienada, mas que conseguia dar alguns pontos com nó. Né? Que pontos são esses? Comprou a mansão que o Franco queria comprar, que é essa mansão no Marrocos, a um preço exorbitante, ao dobro do valor, que já era um preço exorbitante, ao dobro do valor. Então, ela compra para que o Franco não comprasse. E lá vai viver uma vida com seus 3 ou 4 maridos posteriores e alguns namoricos depois que ela fica velha. E ela vai ali produzir uma vida de socialite no Marrocos. Isso tudo é verdade. Ela realmente promove isso. E a Cira tem que avaliar para a empresa de seguro a capacidade dela ser assegurada, né? As condições que ela teria para ser assegurada e o valor que isso poderia gerar para a preservação da sua fortuna, principalmente daquilo que era almejado pela companhia de seguros, que eram as joias dos Romanov. E a Cira se infiltra agora como aquilo que ela volta a ser da sua primeira fase em tempos de costura, uma costureira. E, como costureira, ela consegue vencer a concorrência da costureira contratada, se infiltrar dentro do palácio, ser a queridinha da Bárbara Hilton e se tornar voltar a ser uma brilhante figura da alta costura internacional a partir do Marrocos. Então, essa jogada aí que a Duenas faz, ela é simplesmente brilhante. Ela consegue jogar as necessidades históricas do momento com uma figura fictícia, que é a Cira, mas com todos os componentes ao redor dela, componentes que vão dar peso ao romance, reais, contando a vida real daquelas pessoas. E ela consegue penetrar naquele meio ali, como Forrest Gump foi, né? Naquele filme famoso do Tom Hanks. Ela vai ali fazer um papel parecido. Ela vai caminhar por essas pessoas, pelo caminho dessas pessoas,
se intrometer na vida delas, resolver problemas importantes e sair com chave de ouro, conquistando aquilo que ela mais queria depois de um final eletrizante, que quem não leu vai ler, vai gostar muito, e eu aqui consegui fazer um trabalho de quase 1 hora sem dar um spoiler. Tá certo? Quem lê o livro sabe que eu não dei um spoiler. Tá? Podem ler à vontade, que vocês vão encontrar 90% de coisas novas e 10% que eu falei não será tão significante. Mas a parte histórica fica aí para ajudar na leitura, ajudar nesse caminho. E eu achei interessante, inclusive, ela ter terminado com os Romanov, porque figuras emblemáticas, né, da vida europeia, e eu até estava desenvolvendo com a Ana, eu estou desenvolvendo com a Ana, um trabalho sobre a Rússia, e o meu primeiro alvo são os Romanov. Eu já até comecei a jogar no Instagram e jogar na mídia digital o interesse de trabalhar os Romanov e a formação da Rússia. O que me inspirou? Não foram as joias dos Romanov. Não foi a Cira e sua capacidade fantástica de encantar. A Cira encantou tanto que eu, quando li o livro, escolhi um personagem para ser ao lado dela. O Mark era muito bonzinho, embora fosse espião. O Sutton era muito problemático, embora acabou, no caso, sendo ali uma figura muito importante no romance. Mas aquele jornalista espanhol rico, o único problema dele que não casa comigo era que ele era ali um puxa-saco fundamental do regime franquista. Mas ele era uma figura, como ser humano, muito interessante. Era um cara rico pelas suas próprias virtudes, era um bom jornalista, embora fosse, né, chapa branca, que é o pior que existe em termos de jornalismo, mas ele soube encantar a Cira. E ajudou ela a vida inteira, né? Ajudou ela a vida inteira, né? Não, inclusive, naquele momento ali da Espanha com a Evita, ele fazia tudo por ela porque era apaixonado por ela. Eu fiquei apaixonado por ela, por aquele cara. E também, quando ele foi embora e ela foi embora, eu desapaixonei dela, porque a paixão dele é que foi a coisa mais interessante para mim como homem. Ele era homem tipo alfa, né? Aquele tipo machão espanhol, não era... Não que eu seja adepto dessa característica. Eu sou brasileiro, eu sou outro tipo de machão, não tenho aquela característica europeia, né? Latino-espanhola, né? De castanhola, nada disso. Eu achei a pureza do amor dele por ela, e ele correu os riscos que correu, encobrir as mentiras dela, ganhar um beijo só. Na hora que ele ganhou aquele beijo, não ganhou mais nada, não ganhou nada, só o beijo. Único spoiler. Ganhou só aquele beijo. Eu compartilhei. Como a gente compartilha na internet? Compartilhei, beijei junto. Esse cara é meu herói. Esse é o meu herói. Porque depois de todo esse sacrifício, arrancar um beijo de uma pessoa difícil como ela, e ela dizer para ele depois, daria tudo certo. Pena que não dá. E foi embora. Achei essa parte do romance uma das coisas assim mais honestas de uma ficção honesta. E é exatamente nesses termos aí que eu coloco a minha visão de homem, né? Convicto, bastante convicto pela minha paixão que eu tive pela personagem, romântico, né? Por ter lido um romance, ter me sensibilizado com o romance, historiador, de ter ficado encantado com os mínimos detalhes das passagens e dos ambientes traçados e de tudo aquilo que aqueles ambientes representou para a história mundial, e me enriquecer desse trabalho e poder jogar todo esse amor agora num projeto Romanov, que daqui a pouco a Ana vai estar lançando aí pelo Meio Ideias Culturais, e todo mundo está convidado a participar, e nós vamos fazer aí
uma visão da história da Rússia que eu acredito que não seja inédita, mas não seja contaminada por essa situação toda que a gente vive hoje e vai ajudar a explicar, por exemplo, o que as pessoas estão esperando aí na Ucrânia, que é uma guerra provocada pelo malvado do Putin contra o bonzinho do Joe Biden, né? Então, essa história eu acho que o mundo não compra mais. E o mundo, de repente, vai começar a comprar a história que aconteceu. E é o que eu gostaria de fazer nesse projeto. Eu estou aí de mãos dadas com Ana Maria, que é uma personagem fundamental, uma Cira do Mil Ideias Culturais, uma guerreira, Tá né, bom, Mauro. que vai Tá bom. trazer para a gente essa oportunidade e Ô, vocês Mauro, eu acabem tô em crente. breve aí. Ô, Olha- Mauro, eu tô crente que o ápice que você ia falar, que você estava depois de todo esse approach masculino, que você aí estava dividindo com 15 mulheres essa paixão, essa coisa que você sentiu todo. Mas não, você andou por outro lado, não fechou nessa empolgação de estar dividindo essa informação na com essa verdade, mulherada toda. eu Não tem um representante aqui masculino para dar esse apoio e ser solidário à sua paixão a Cira ali. Eu traí essas 15 mulheres agora pela madrasta de todos nós, que é a história. E desviei o caminho para a história da Rússia, que também é um personagem feminino. A Russia Olha, é um tem personagem feminino. na Netflix tem uma minissérie sobre os Romanov agora. Tem, eu vi. Você Eu já viu? vi. Tudo que apareceu dos Romanov eu vi. Antes, Não tem agora e novidade ali, né? Não tem muita novidade ali, né? não. Mas a grande questão é como a gente viu a questão da Cira agora, né? Os Romanov, eles têm uma importância. E eu defini no Instagram, de vez em quando aparece lá, eu defini bem. Eles conseguiram fazer nascer e fazer morrer um dos principais impérios da Europa. Os comunistas tentaram salvar, o Putin agora está dando nó em pingo d'água, mas os Romanov tiveram sua importância na criação desse império, em toda a história do povo russo, de como nasceu o povo russo. É apaixonante. Agora, sempre foram discriminados por nós aqui do lado ocidental, que a gente sempre viveu, e principalmente nós do século XX, vivemos a dualidade de um mundo capitalista contra um mundo comunista. E, de repente, isso aí foi o que menos importou para o mundo. A história de chineses, russos, é muito mais rica do que o comunismo foi, que o comunismo, inclusive, foi uma grande decepção para o mundo, né? Embora tenha gente que acredite até hoje, cada um na sua, né? Cada um buscando suas convicções, mas, infelizmente, eu acho que a nossa madrasta, que é a história, né? A madrasta da qual eu também tenho lá minha paixão, ela vai mostrar que ela não é justa. Ela não é justa e ela é cruel. A história é cruel conosco e a gente tem que saber encarar essa realidade. O próprio exemplo aí é um romance fabuloso, né? Trabalhado com a história, mostrando a figura de uma mulher simples. A grande questão da nobreza dela, da beleza dela, do encanto dela, é que ela é uma mulher simples. Ela podia ser bilionária, mas se a Duenas conseguiu transformar, não uma mulher pobre, eu quero dizer uma mulher simples. Ela podia ser bilionária, que a Duenas ia conseguir fazer ela se passar por uma mulher simples. Ela podia ser uma aristocrata, que o personagem nós iríamos vê-la como uma pessoa simples. Eu acho que o mundo é construído de pessoas simples. São essas pessoas simples que constroem, não são gênios. Os gênios são empurrados pelos simples. E eu acho que nós aí fazemos parte disso. E na nossa simplicidade, nós vamos tocar esse barco e agora eu vou entregar para a Ana Maria, senão daqui a pouco eu começo a levar bronca e isso não vai ficar bem diante das 15 sensacionais mulheres que me prestigiaram hoje nesse trabalho aí que nós estamos iniciando e pretendemos continuar. Pretendemos continuar. Meninas, a questão dos Romanov é outro projeto do Mil Ideias. Esse projeto literário histórico veio para ficar. Meninas, e vocês são pioneiras. Alguém quer fazer algum comentário sobre o livro, trocar alguma ideia, alguma característica especial? Está todo mundo de microfone fechado. Pode abrir o microfone. Posso fazer uma pergunta? Toda.
Eu queria saber o que aconteceu com os ingleses depois desses momentos da explosão do hotel, e como é que foi a retirada deles? Foi Eles vexaminosa. abandonaram o barco? Foi vergonhosa como foi a dos americanos no Vietnã, né? Não do ponto de vista bélico, né? Eles não foram colocados para fora, passando aquele vexame de sair pendurado em helicóptero. Mas foi parecido. Foi às pressas, foram tocados para fora. Por quê? Porque os judeus não tomaram conhecimento. Dali em diante começaram uma guerra violenta para tomar a região. E essa guerra se prolongou até um cessar-fogo em 1949. Né? Então, de 46 a 49, que é o período em que o mandato britânico vai à falência, vai se desgastando a figura dos ingleses e os judeus, no caso ali, se transformando em israelenses, né? Porque nesse momento eles se transformam em israelenses, eles criam o Estado de Israel e exigem uma posição da ONU. Aliás, eles não exigem uma posição da ONU. Eles criam o Estado de Israel e estão pouco ligando para a ONU. Não quer nem saber o que a ONU vai decidir. Aí, um malandro populista, que, por coincidência, era brasileiro, populista e getulista, vai ser o autor do discurso que até hoje o mantém na fama e dá ao Brasil um posicionamento que o Brasil, na minha opinião, entre aspas, na minha opinião, entre parênteses, na minha total opinião, não merece. Não tem nada a ver aquele discurso lá do... Espera aí, só um instantinho aqui para eu conferir. Perdi o nome dele. Tava... Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, braço direito de Getúlio Vargas, companheiro de luta da Revolução de 30. Oswaldo Aranha vai fazer esse discurso oportunista. Ele aproveita o momento como bom populista, como Perón, né? Com essa turma toda aí, boa de discurso, e joga para a plateia. Incendeia a ONU, porque sabia que o Brasil não tinha proeminência nenhuma, o Brasil não tinha papel nenhum em termos de liderança naquele processo, não tinha nem condição de ajudar. E outra, o Brasil tinha uma marca horrorosa, horrorosa. O Getúlio mandou a Olga Benário para o campo de concentração e para ser massacrada. Foi massacrada como mulher, porque foi uma líder espiã, né, soviética, comunista, na Alemanha nazista, depois veio para o Brasil tentar a Revolução, foi presa e depois, ao invés de se cumprir pena aqui, covardemente ela foi embarcada e mandada para um campo de concentração. Quer dizer, o Brasil, nesse ponto, foi cínico, quando ele faz aquele... E outro, Oswaldo Aranha estava metido naquilo ali. Ele era um homem do Estado Novo. Ele tem mão suja para chegar na ONU e fazer aquilo. Desculpem aí Desculpe minha exaltação, mas aqui me empolguei aí com a história. Isso aí é questão de justiça. A história não é justa, mas a gente tenta ser. Então, o cidadão lá faz o discurso e os israelenses pouco ligaram para ele, porque os israelenses estavam convictos. Né? Então, o que a ONU fez? A ONU, para não ficar feio, a ONU fez uma jogada tripartite. Né? O que ela fez? Ela entregou um pedaço aos judeus, entregou um pedaço ao rei da Jordânia e um pedaço ao Egito. Esses dois pedaços menores eram exatamente os pedaços onde viviam os palestinos. Faixa de Gaza ficou com o Egito e a Cisjordânia, que ficou com a Jordânia. E Israel ficou com um pequeno pedaço a oeste do Rio Jordão, sem as colinas de Golã, onde a nascente do Jordão geraria água, que era fundamental, era a única água que existia ali. Quer dizer, Israel nasceu ali numa situação complicada. E aceitou. Israel não se colocou, não quero saber de você. Não, ficou. Eu não tinha nada, tenho isso aqui. E Israel ficou quieto naquele momento. Só que o nacionalismo árabe falou mais alto, os árabes muito divididos começaram a brigar entre si pelo espólio que a ONU deixou. E os palestinos, nessa confusão,
que acabaram não tendo um Estado palestino, decidiram não aceitar a ONU. Não quero saber nem dos judeus, nem da ONU e nem de jordanianos e egípcios. Eu quero o Estado palestino. Consequência, fizeram uma guerra tremenda contra Israel e aí a história se encarregou de contar. Foram derrotados e os ingleses, quando saíram do mandato, humilhados, eles foram humilhados logo depois porque perderam a Índia, foram colocados para fora da China e, dentro de uma situação bastante deplorável, o Partido Conservador inglês perdeu as eleições e entregou o poder ao Partido Trabalhista, que praticamente estatizou as principais estruturas econômicas da Inglaterra e manteve a Inglaterra pobre nos próximos 25 anos, quando surgiu Margaret Thatcher e conseguiu reconstruir aí a Inglaterra que a gente conhece hoje como Inglaterra moderna, que voltou a ser protagonista nesse mundo aí de Joe Biden, né? E aquela figuraça que é o primeiro-ministro inglês. Aquela figuraça que agora está quase sendo caçado por causa de festinha durante o coronavírus, né? Essa questão da Índia também ela levanta no livro, ela também menciona, bem interessante. Ela menciona porque, se eu não me engano, a sua principal amiga da época do tempo de costura, do primeiro livro, a sua principal amiga, eu esqueci o nome dela, nome bonito até, ela tem um nome belíssimo. E na série colocaram uma atriz linda, linda. Ela era muito mais bonita que a Cira. E ela faz um papel fantástico, né, naquela série. E ela era casada com um cara que estava na Índia. Então, a Duenas, ela se refere na Índia no segundo livro, mas no primeiro livro é muito mais intenso, porque ela vem da Índia e ela fala sobre a derrocada do Império Britânico na Índia. E é a tônica ali daquele momento. Isso é verdade. A Inglaterra, quando perde a Índia, ela perde a sua principal força colonial, seu sustento colonial, e com a derrota dos conservadores nas eleições, ela vai viver 25 anos de amargura. Foi o castigo. Ser colonialista tem esse peso. E o pior é que não aprendeu, né? Porque continua tendo posições colonialistas, continua. Só nessa pandemia a gente viu aí a Inglaterra cometendo várias dessas atitudes. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Está sem microfone. Tem gente falando sem microfone. Não, eu queria perguntar uma coisa que não sei se você vai poder responder rapidinho, mas Posso? que sempre fica um pouquinho nessa confusão. Quando ela vai para lá, não tem Estado de Israel, é Palestina. Palestina. Né? E aí eles começam, os judeus, saídos da Segunda Guerra Mundial, Isso. começam a ir para lá. Tanto os judeus... Navios e mais navios, lotados. Tanto os judeus do Oriente, quanto os judeus vindos dos países, da Polônia, enfim, daquela região toda lá. Né? Então, assim, mas já havia os judeus vivendo na Palestina nessa época, era misturado, eles viviam juntos com os árabes. Sim. Porque, assim, para você reivindicar uma terra para você, é claro que tem um passado aí nessa... Você tem que estar lá. Né? Isso. Tem um passado, mas, assim, na minha cabeça, eu não estou determinando onde é esse passado, entendeu? É lá para trás, de anos e anos e anos, séculos, e aí, de repente, em 1940 e poucos, depois da 45, eles vão todos para lá reivindicar uma terra para eles. Então, eu queria saber como é que era essa formação da Palestina pré os judeus irem para lá. Isso desmistifica um pouco aquela história que vivem contando sempre, de que judeus e palestinos lutam desde o Império Romano naquela região e por isso nunca vão se entender. Não. Nesse passado eram outros povos. Mas o judeu é o mesmo povo. É o mesmo povo, mas não é. Você não pode comparar um sujeito de 26 séculos depois com a identidade nacional daquele lá atrás. Aquilo foi uma identidade nacional. Os que os judeus tinham, a ligação com Israel,
foi o seu nascimento ali, foi o símbolo. Aí vem a importância da tal da religião, que hoje está tão desprezada pelas pessoas, e o sentimento religioso como um sentimento ignorante. Não é. O que uniu os judeus sempre àquela região, e os árabes também, foi que Jerusalém é a capital das 3 religiões monoteístas. E está lá o Templo de Salomão, está lá a Mesquita de Al-Aqsa e lá o Santo Sepulcro. Então, nós temos aí as 3 principais correntes que formaram o Ocidente, dentro de uma visão monoteísta de religião, nascendo ali. Então, reivindicar aquilo ali é natural para esses 3 povos. É natural. Tudo bem. Com o passar do tempo, o que vai acontecendo é que ali é uma área de passagem. E sempre alguém vai dominar. Primeiro dominam os árabes, né? Os judeus continuam vivendo ali, poucos judeus vivem em Jerusalém, vivem em Acre, que vem a ser hoje Israel, Tel Aviv, essa região mais oeste, né? E eles vivem em pequenos grupos de judeus porque a maior parte sofreu a diáspora, foi para a Europa, foi expulso pelos romanos. Mas era uma área de muito conflito. Então, sempre tinha cristão tomando a Terra Santa, devolvendo para árabe, depois turco, depois mongol, depois turco outra vez, até que os turcos ficaram até o século XIX, aí nós entramos com os novos judeus. No século XIX, Theodor Herzl, se eu não me engano, não sei se eu pronunciei o nome certo, ele promove a primeira forma de unidade na concepção do retorno a Sião, retorno ao Monte Sião, retorno à origem, retorno à sua base histórica, que é o sionismo. Então, ele começa a convocar os judeus da Europa a um movimento de retorno à Terra Santa. E começam a retornar, já no século XIX ainda, pequenos grupos que vão viver lá. Essa história vai se fortalecendo, e na Primeira Guerra Mundial acontece a Declaração de Balfour. Quando termina a guerra, os ingleses declaram que vão ajudar a construir, por causa de Theodor Herzl, vão construir um lar para os judeus. Então, os judeus aumentam a migração para a região da Palestina. E grupos de judeus aí se tornam uma população considerável. E aí você passou de 2, 3 milhares naquela região, naquele momento, já é uma população considerável. E não foram 2, 3 milhares, foram 10, 20 milhares que vão começar a chegar. E começam a chegar lentamente, depois da Primeira Guerra, no final do século XIX. Depois vem a guerra, início do século XX, 1918, 20, 21. Em 1923, o mandato britânico concedido pela Liga das Nações, em que o general esqueci o nome dele, Albany, uma coisa assim, ele vai receber a Palestina, entra, aí a Cira fala no livro, quem leu lembra, ele entra pelo portão principal da entrada de Jerusalém, e ali ele faz um discurso que eu li em outro livro, em que ele discursa que ele está completando aquilo que Ricardo Coração de Leão, na Terceira Cruzada, não conseguiu completar, que foi entrar em Jerusalém. Então, você vê a ambição, a audácia, né, dos ingleses na região. E, com isso, ele aumenta o ódio. Porque ele prometeu um lar para os judeus, e o inglês não deu lar nenhum. Aí, quando acontece a Segunda Guerra e o Holocausto, aí os judeus se organizam. Aí não tem volta. O que fizeram conosco não tem volta, não tem desculpa, não tem perdão, não tem como reconhecer. Vocês podem fazer isso aí milhares e milhares de anos, milhares e milhares de séculos, que não vão reparar esse mal, porque foi a maior tentativa de exterminar um povo produzida por uma outra nação ou por um outro grupo qualquer, que foi o Holocausto. Aí o que vai acontecer? Os judeus que vão, depois da Segunda Guerra Mundial, eles vão com um ódio contra aqueles que são contra seus objetivos muito maior. Aí é criança, velho, é todo mundo tomado. Não tem aquela coisa de geração. A geração X... Não tem essa coisa de geração. É uma turma toda que vem dos campos de concentração,
violinistas, físicos, intelectuais, né? Professores, engenheiros, todos eles vieram trabalhar de sapateiro, faxineiro, garçom, motorista de táxi, e vão construir um país a partir dessa condição. Então, por isso que eles não negam a guerra, por isso que eles não voltam atrás e por isso que os ingleses são humilhados, com todo merecimento. Isso aí, a história é cruel. Com certeza. Obrigada. Nada. Eu sabia que não ia ser tão simples e rápido, mas assim, na minha cabeça tinha um período que assim que eu não entendia muito bem o que Mas estava eles rolando. foram, lentamente, eles foram ocupando. Vai, Tânia. Fala, Tânia. Fala. Não, e é um milagre, né? Porque eu tive lá e, gente, tem plantações e plantações no deserto, uma coisa impressionante. Impressionante. Fala, Tânia. Tá sem som, Tânia. Tá sem som. Tá, aqui, sua voz não... Agora. Aumenta um pouquinho. Fala mais perto do microfone. Dá para escutar agora? Agora dá. Tá? Tem um detalhe que é pouco mencionado, é que no século XX, ao longo do século XX, a comunidade judaica mundial foi, aos poucos, comprando grandes extensões de terra na Palestina. Então, também não é um negócio muito... Chegamos aqui, vamos dominar. As terras, né, que eram localizadas na Palestina, ela, em sua grande maioria, foi comprada pelos judeus da diáspora, que se juntaram e foram comprando extensões de terra, né? Então, não é muito chegamos e conquistamos, né? A gente veio habitar um lugar que foi, em tese, comprado, né? Em sua maioria. Não, mas olha só, a compra ela vai ter um valor e vai ter uma importância. Inclusive, eu sabia da compra, eu até esqueci, eu devia ter comentado. A compra foi uma estratégia inteligente, sem dúvida, mas ela faz parte do chegamos e vamos dominar. Ela faz parte, porque essa vontade ela é legítima. Entendeu? Ela é legítima. Ir para lá, ou ir para qualquer lugar e dominar uma área para construir um lar judeu, ela é legítima. Qualquer lugar. Até no Brasil, os populistas safados queriam mandar os judeus lá para o Maranhão. Lá para o Maranhão. O Nordeste ia ser rico, se fosse. E talvez São Paulo não ia ter o Corinthians. Talvez São Paulo não ia ter o Corinthians. Agora, Corinthians ia nascer lá no Maranhão. Agora, essa compra de terra foi uma estratégia de longo prazo, principalmente depois que eles prometeram construir um lar para os judeus. Então, a comunidade judaica não queria outro lugar, queria a Palestina. O que eles fizeram? Começaram a comprar as terras. Mas se, de repente, coisa que em história não tem si na história, mas vamos considerar, se as forças não fossem favoráveis a Israel, as terras iam ser perdidas. Eles iam comprar e os árabes iam tomar, ou os ingleses não iam sair de lá. Né? Quer dizer, comprar foi importante, mas é uma coisa que você perde quando você tem uma guerra. Mas a inteligência vale, né? Compraram, se organizaram, juntaram dinheiro, quer dizer, fizeram de tudo para construir aquilo. Sem dúvida. E eles tiveram guerras também, né, para conquistar outros terrenos lá dentro da Palestina. Né? Eu acho que ali esse negócio também é mal colocado por alguns historiadores. Eles estavam, a princípio, atendendo aquilo que foi proposto depois deles terem feito ação militar. Então, eles não fizeram uma política colonialista, como principalmente a esquerda acusa, apoiando os palestinos. Né? Os judeus não fizeram uma política colonialista. Fizeram política colonialista depois de instalados, quando começaram a brigar e ocupar terras que estavam combinadas na Cisjordânia. Mas isso é outra história, outro tipo de colonização, faz parte da guerra entre eles lá, não é a mesma coisa. A ocupação de Israel e a fundação do Estado de Israel não foi uma obra colonialista.
como os ingleses eram colonialistas no mandato, como os espanhóis foram colonialistas na América, como outros foram colonialistas no mundo, os judeus não promoveram a colonização de Israel nesse espírito. Eles foram, como os palestinos estavam lá e também queriam, era a formação do Estado que fosse deles, legítimo e dentro da sua trajetória histórica. E fizeram tudo para conseguir. Então, essa visão colonialista é uma visão europeia. O europeu é colonialista, foi, é e será. Que tirar a colonização da cabeça é a mesma coisa que tirar a corrupção do brasileiro, os famosos jeitinho brasileiro. Então, tirar o colonialismo da cabeça do europeu, o europeu é um povo colonialista, o americano não é, o brasileiro não é, o chinês não é. O russo, do russo até o português, todos são colonialistas. Não tem europeu que não seja colonialista. Sempre tiveram a ideia de expandir essa visão universal, essa coisa da globalização é parte integrante do projeto colonialista europeu. O europeu fica dando volta na roda da história e voltando para sua visão colonialista. Ele não consegue ver sem ser colonizador. Tudo bem, vamos para outra história. Senão a gente vai começar outro curso agora aqui. Tá bom, meninas? Alguém mais quer alguma coisa? Alguma fofoca sobre Cira? Vamos jantar, então. Mauro? Eu agradeço a todos a participação, foi muito bom. Vamos continuar esse projeto é muito interessante. A Ana Maria vai ser a comandante, depois ela decide, obviamente, consultando muita gente, né? O que vai ser lido para a gente fazer uma nova brincadeira dessa e trazer gente para esse tipo de atividade, que é uma atividade extremamente saudável. E os cursos aí do 1010, que a gente vai seguir, continuar, e está todo mundo convidado. É só prestar atenção, dar uma ligadinha para a Ana, prestar atenção no Instagram, nas nossas mídias sociais. Nós somos modernos. Né? A ideia é vocês pegarem romances históricos e focar em cima da história. A ideia é explicar a história que acontece no romance, para ser divertido, para a gente poder... Né? Porque aqui é entretenimento, aqui não é pós-graduação. Eu sei. Então, a gente está aqui para se divertir. E aceitamos sugestões, né, Mauro? Exatamente. Eu estou pensando porque assim, eu sou muito fascinada pela Idade Média e eu li muito os livros do Ken Follett, porque ele tem uma pesquisa da história muito grande. Agora, é um assunto assim que talvez não seja do agrado de todo mundo, porque é uma época muito dura, né? Uma época... mas eu acho que é uma... Assim, é para jogar uma opinião para as pessoas. Uma sugestão, a sugestão é ótima. E o importante é o romance. O romance sendo divertido, o romance sendo bom, a história só ajuda. A gente vai lá buscar. Eu, por exemplo, tinha preparado... Olha, sabe um livro que eu acho que é muito bom, que tem uma série também, que é muito interessante, que eu acho que você ia aproveitar muita coisa da história, é a Catedral do Mar. Catedral do Mar é lá em Barcelona. Em Barcelona, é a história da construção da catedral e de toda a organização da sociedade que construía, que não só vivia ali, mas da construção da catedral. Então, quem era dono da pedreira, aonde tinha que passar com a pedra, cara, eles carregavam aquelas pedras, cada um, né? Para fazer, ela era na beira do mar, antigamente, é muito interessante. Você me lembrou uma coisa engraçada. Né? Tem uma Você série, falou em carregar pedra. Não veja a série, porque a série é uma porcaria. Mas é que nem a outra também, no tempo de cultura. É parecido. Horrível a série, uma encheção de linguiça, chata. Horrível. E a Catedral do Mar também, inclusive, é muito interessante, porque ele faz amizade com o judeu, e o judeu começa a fazer com ele um intercâmbio de dinheiro, e eles criam como se fosse um banco, uma coisa. É muito interessante a Catedral do Mar.
É uma sugestão. Pode ter gente que não goste, porque isso é século XV, sei lá, XV, XVI. É até antes, um pouco. É um pouquinho, né? É por ali. 1400 e pouquinho, eu acho. Mas é uma época boa, é uma época que dá para trabalhar. Pô? Qualquer época dá para trabalhar, qualquer época da história a gente consegue trabalhar. O romance é que tem que ser bom para atrair as pessoas. Ele é movimentado, digamos assim. Então, assim é que é bom. Bom, meninas, obrigado pela presença. Eu agradeço muito, foi muito divertido. Muito obrigada. Inclusive, eu esquentei minha cabeça aqui, que eu preparei umas imagens lindas. Xinguei para burro aqui. Não sei se vocês ouviram xingando, mas eu xinguei muito de ódio. Eu preparei umas imagens lindas. Mas por que você não pode mandar depois para a gente? Perdi as imagens, vou fazer de novo. Vou fazer tudo de novo e vou mandar para vocês. O que aconteceu? Eu não entendi com as imagens. Eu fui salvar e deu defeito no PowerPoint, ficava aparecendo um negócio dizendo que não salvou. Aí eu cliquei no negócio que, se você não conseguir, clique aqui. Eu cliquei ali, aí sumiu. Aí, mas eram imagens de quê? Eram imagens... Eu apaguei sem ter salvo. Entendi. Eu peguei as imagens do livro e coloquei vários slides. Eu coloquei até as cruzadas, até questões... Quer dizer, eu fiz um caminho diferente desse que eu fui falando, né? Porque vocês, olhando para mim, eu consigo criar melhor. E vendo aquela imagem do roteiro, você segue mais o roteiro. Eu achei até que foi muito bom sem a imagem. Eu achei que foi muito bom sem a imagem. Gostei muito. Eu achei muito bom sem a imagem. Agora, colocar uma imagem ou outra ajuda muito. A Marina Colasanti lançou um livro sobre a história do Parque Lage, não sei se vocês já viram. E ela conta a história não só do parque, mas como a história dela morando lá, sendo sobrinha da Bessa Sônia, aquela coisa toda. E ela não bota uma foto no livro. Primeira coisa que eu peguei o livro para ler, eu fui ver foto. E ela disse que ela queria exatamente que nós ficássemos na nossa imaginação. Ela descrever e a gente imaginar e não ter interferência da imagem. Então, você foi por esse caminho também, pronto. Eu acho que fui até bem sucedido nesse aspecto. Da próxima vez eu vou fazer uma outra jogada. Eu vou, de repente, mostrar algumas imagens no final, mas imagens que ajudem a compreender, e não exatamente imagem para mostrar o que foi, senão perde a graça. Ô, Beth, você sabe que uma vez eu levei um grupo na casa da Marina Colasanti para bater papo com ela. Foi super... Você foi, né, Tânia? E aí um grupo, assim, nós sentamos na sala dela, lá ela tem uma coberturazinha, aí contou passagens da vida dela e tal, foi muito interessante. Esse livro... É um projeto que eu quis fazer, mas ficava muito difícil entrar na casa, né, dos autores. Mas pelo que eu li também, o marido dela está com Alzheimer. Tá muito... Não, e ela também, porque assim, eu tenho um grupo de leitura... Eu tenho um grupo de leitura daquela livraria Janela, ali no Jardim Botânico, e a gente leu, e tem um pessoal que faz online, que é o meu caso, e um pessoal que faz presencial 2 dias antes, eles fizeram, e ela foi. E o pessoal diz que ela está bem assim, ela anda mal, ela tem que ajudar ela está muito tremendo muito a mão, ela já está também... isso foi a cabeça, que ela não está... A cabeça está ótima, ela inclusive ganhou um neto há pouco tempo atrás, tem um ano, pouco e tal, mas ela não está bem também. E o marido dela também está doente, né? Então, já está ruim há um bom tempinho mesmo. Já. Então, tá bom, meninas. Tá bom. Gente, um beijão para todos. Muito obrigada, foi excelente. Obrigada. Achei o trabalho ótimo. Aliás, trabalho não, a diversão, ótimo. Parabéns. Tá bom? Um beijinho para todos. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, Ana Maria. Tchau. Tchau.